Bom dia, povo abençoado de Deus, internautas, todos que estão ao alcance desta palavra agora. Que Deus possa abençoar, que você possa abrir o seu coração e ouvir essas palavras. Porque ontem à noite eu estava meditando, creio que no Espírito Santo, sobre Apocalipse. O livro de Apocalipse inicia João recebendo a visão e o anjo falando para ele que ele estava sendo anunciado das coisas que haviam acontecido, das coisas que estavam acontecendo e das coisas que ainda vinham a acontecer. Quer dizer, ele estava sendo instruído a respeito do passado, do presente e do futuro. E ele vem escrevendo ali, sobre o que estava acontecendo naquela época, as 7 igrejas, as igrejas primitivas que haviam sido fundadas na Ásia Menor. E ele vem dando instrução para as igrejas, e ele vem falando sobre a história do homem, sobre o que está acontecendo na terra, sobre a influência de Satanás, sobre os príncipes, os anjos rebeldes, caídos, influenciando a terra, o homem, todos os acontecimentos na terra, as dificuldades, as pragas, os terremotos, tudo que haveria de acontecer e que estava acontecendo e aconteceria. E no final de Apocalipse é interessante, porque no final de Apocalipse, onde ele anuncia as coisas que iam de vir no final, as coisas que Deus tem preparada para todos os que vencerem este tempo na terra, Ele termina os 2 últimos capítulos falando sobre o céu, sobre as coisas mais maravilhosas que o homem às vezes não consegue nem descrever, nem imaginar, nem conceber na sua mente, porque são coisas realmente maravilhosas. Os 2 últimos capítulos da Bíblia, é o 21 e o 22, começa o 21 assim: Eu, João, vi, descendo do céu, ataviada, como noivo para sua noiva, um novo céu e uma nova terra, que descia da parte de Deus. Eis que as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Ele viu nova terra, aonde Deus tinha preparado para nós, para habitar conosco. E ele fala que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem morte. E nós estaremos como o próprio Deus e o veremos como Ele é. E lá a cidade santa preparada para nós, não precisa mais de sol nem de lua para nos molestar. Nós não vamos ter mais molestações, porque a lâmpada da cidade é o Cordeiro Santo de Deus, é o próprio Deus. Ele estará conosco, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo pranto, toda dor, e não haverá mais morte, estaremos eternamente com eles. Os que vencer todas essas coisas, o que ouvir estas palavras e crer que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele por nós. Por isso Jesus sofreu aquilo tudo, por isso Jesus sofreu até a morte de cruz, derramou o seu sangue puro, santo, para nos purificar de nossos pecados, para nós voltarmos a ter comunhão com Deus durante esse tempo terreno e na eternidade com Ele morar. Então a Bíblia vem descrevendo como é a cidade santa, que os muros são de pedras preciosas, que as ruas são de ouro, que diante do trono de Deus jorra um rio, aleluia, que é mais límpido do que o mais límpido cristal, aleluia, glória a Deus. E vem escrevendo ali como é toda Jerusalém, que ela é quadrada, o seu tamanho, o seu aspecto, tudo direitinho descrevido ali como vai ser, para a gente poder viver a eternidade na glória. Por isso Jesus disse lá em João, não turbeis o vosso coração, não vos perturbeis, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu não vos teria dito. Vou-vos preparar lugar,
Para onde eu estiver, estejais vós também comigo. Aleluia! Então Jesus veio aqui, passou aquilo tudo, para um dia a gente poder estar com Ele na glória com o Pai, morar com Deus eterno na eternidade. Aleluia! E o capítulo 22, após escrever todo o céu como é, todas as maravilhas do lugar onde nós vamos morar, ele nos alerta: ai de quem tirar um tio destas palavras, ai de quem acrescentar um pingo, uma vírgula nestas palavras. E bem-aventurado aquele que crê nas palavras deste livro. E aí vem o desejo ardente do crente, vem o desejo ardente do Espírito Santo, de Jesus, clamando para nós desejarmos ardentemente a volta dele. Ora, vem Senhor Jesus, ora, vem Senhor Jesus, que é Maranata, Maranata, Maranata. É um desejo ardente da volta, do nosso encontro com Jesus nos ares. Aleluia. E esse dia está chegando. Jesus compara a volta dele com os dias de Noé. Vocês sabiam que na época de Noé ainda não havia havido chuva sobre a terra? Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que Noé foi avisado das coisas que ainda não haviam acontecido. Não havia chovido sobre a face da terra. Ele havia sido advertido por Deus que a terra seria inundada por água, para ele pregar. Ele foi o pregoeiro da verdade e de coisas que não se via, de coisas que ainda não havia acontecido. Quer dizer, as coisas de Deus são pela fé, é pelo acreditar no que Deus fala. Jesus fala: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Andamos como ovelhas desgarradas, que não têm pastor. Cada um se desvia pelo seu caminho. Cada um inventa a sua maneira de viver bem, de saciar a sua alma, os seus desejos. E vivemos uma vida alheia a Deus. Às vezes falamos que cremos em Deus. Às vezes pensamos que cremos em Deus, que temos Deus, né? Mas a gente, na verdade, se a gente for olhar, a gente leva a nossa vida aqui na terra como se a gente estivesse aqui e Deus lá longe, lá no céu, muito ocupado ou preocupado com muitas coisas, para se importar conosco, pequenininhos aqui na terra. E levamos as nossas vidas alheio às coisas de Deus, às vezes inventando coisas para encher esse buraco, para preencher essa lacuna na nossa alma, que há um buraco, há um vazio dentro de nós, um espaço dentro de nós, que só Deus pode preencher. Por isso, desde os primitivos, desde os tempos remotos, o homem sempre teve a necessidade de inventar uma divindade, de inventar um Deus para ele cultuar. Porque existe dentro de nós a necessidade do alimento espiritual, do alimento que só Deus pode dar. Como disse Jesus: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento eterno, o alimento verdadeiro. Todas as coisas vão passar, mas as coisas de Deus permanecem. Só vão permanecer as coisas de Deus. Eu posso inventar um monte de coisa, um monte de filosofia, ganhar muitas pessoas, alegrar muitas pessoas e inventar muitas maneiras de viver bem, mas depois, no final, o que vai prevalecer é a vontade, é a palavra de Deus. O resto tudo vai perecer. Assim como a vida nos mostra, né? Temos a nossa fase de juventude, de energia, de vida, né? De beleza externa, estética, muitos, né? Depois vem a idade, nós vamos murchando. A Bíblia compara a nossa vida com a erva no campo. Um dia ela nasce, viceja, é vistosa, floresce, é linda.
mas no outro dia ela começa a murchar, secar, e para nada mais presta, a não ser queimada pelo fogo. Aí já está apontando para aqueles que não dão ouvido ao amor de Deus. E infelizmente a gente vê as religiões e os métodos de nos ensinar Deus e um caminho. Todo caminho é bom. Deus é pai, Deus não vai punir ninguém não. Que pai que vai punir alguém? Não existe inferno, isso é coisa que eles inventam para as pessoas ter medo. Eles querem impor o terror e ganhar as pessoas pelo terror, pelo medo. E se esquecem que são ensinamentos que nós aprendemos na palavra de Deus. Jesus, com a sua preocupação, porque Deus que ama, corrige o pai que ama. O pai que ama corrige o filho que ama. Qual o pai que ama que não corrige o filho? E se precisar açoitá-lo, o açoita. Quem não tem correção é bastardo, não é filho. Está lá em Hebreus 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, nos fala sobre isso. A correção no momento parece dor e tal, mas aqueles que exercitam, têm nela exercitado, produz um fruto, produz coisas boas, corrige, ensina. E aquele que não é corrigido, não é açoitado, é bastardo. A palavra fala: a criança entregue a si mesma, sua alma se perde. Então nós estamos perdidos, nós estamos buscando alguma coisa, às vezes vivemos bem, conquistamos muitas coisas e tal, mas na verdade, espiritualmente falando, estamos perdidos, porque nós somos corpo, alma e espírito. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele tem o corpo de glória, ele tem a alma, porque ele tem os sentimentos, as emoções. Amém? E ele é espírito. Então é aí onde entra a necessidade do homem de um Deus. Que Deus vive criando uma divindade. E, infelizmente, as religiões ensinam que Deus é como se fosse a gente, compara com a gente. Às vezes a gente quer ser mais bonzinho do que Deus. Às vezes nós queremos ser mais bonzinhos do que Deus. Então, gente, é coisa maravilhosa. Apocalipse, ele mostra as coisas que foram, que estão sendo e as que hão de ser. Então ele mostra ali, em forma figurada, os 7 selos, os cavaleiros, as trombetas, as pragas, as pestes, os terremotos, as calamidades que acontecem na terra, acontecem nas nossas vidas, por nós mesmos e pelos principados e potestades que nos influenciam. Os filhos da maldade celestial que rondam, os demônios que rondam ao nosso derredor, procurando a quem tragar, procurando a quem desviar, procurando a quem enfeitiçar, para roubar a verdade, para roubar-nos de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o único que pode nos trazer de volta para o Pai. Ele fala: sem mim, ninguém vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é hora de parar com a teimosia. A queda trouxe no homem o querer andar pelo próprio nariz, pela sua própria inteligência. A inteligência que Deus nos deu, às vezes nós usamos contra nós e contra Deus. Nós criamos um Deus, criamos coisas e nos anestesiamos e vamos levando a nossa vida. Alheio, na verdade, às coisas do verdadeiro Deus que nos criou. Nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que nos criou, o Criador do céu e da terra, e aquele que se preocupou tanto conosco, que desde a queda, desde Adão e Eva, ele vem tentando nos alcançar, para instituir na terra uma teocracia, o governo dele. Mas nenhum homem que ele levantou conseguiu esta teocracia,
esse governo de Deus na terra. Nós sermos governados por Deus, o próprio Deus nos ensinando, nos conduzindo, brilhando em nós o seu espírito, a sua alma, o seu caráter, a sua bondade, a sua benignidade. Ele é a fonte de tudo o que há de bom, né? Se vocês lerem a epístola de Tiago, no capítulo 1, final do capítulo 1, vocês vão ver. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, né? E segundo a sua palavra, ele nos gerou para sermos seus filhos, para toda boa obra que está preparada desde antes da fundação do mundo. Então, por isso que Jesus diz, quando ele veio à terra, ele falou conosco: arrependei-vos, reconheçam que vocês estão andando em caminhos errados, reconheçam que vocês estão levando uma vida alheia a Deus. Mas onde ele fala isso, irmão Paulo? Ele fala isso na hora que ele fala, depois que ele fala arrependei-vos, ele fala, pois é, ele explica o porquê. Deus é tão maravilhoso que ele fala e explica, ensina o porquê que ele está falando, né? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o governo de Deus. É a teocracia. É Deus querendo governar as nossas vidas, nos ensinar a essência da vida, para nós podermos viver uma vida plena. Jesus falou, o diabo, vosso adversário, ele veio roubar, matar e destruir, mas eu me manifestei para desfazer as obras do maligno e vos dar vida em abundância. Ele veio desfazer as obras do maligno. Por isso existe a eternidade com Deus. Por isso a Bíblia fala em Isaías, 750 anos antes da vinda de Jesus, ele fala que a virgem daria a luz. E lá no Éden, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, Deus, após a queda, já promete que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ela lhe feriria o calcanhar. As consequências que nós estamos vivendo, da influência dos príncipes e potestades que andam ao nosso derredor, que andam nas regiões celestiais, inventando filosofias e tudo mais, né? E então, gente, as coisas são muito simples, basta a gente abrir o coração. Se hoje você ouvir a voz do Espírito e abrir o vosso coração, eu entrarei, e eu e o Pai viremos e fazemos moradas em vocês. E quando Jesus estava indo, perto da ida de Jesus, ele já sabia toda a missão que ele ia passar, tudo que ele ia passar. Ele entregou a vida dele, ninguém matou Jesus. Já foi tudo plano e propósito de Deus para a nossa salvação, para a nossa comunhão com Ele, para a gente poder herdar a vida eterna, a glória que Ele tem preparada para nós, né? Então Ele conquistou isso tudo, ó, pelas pisaduras de Jesus, nós somos curados. Pelas chagas de Jesus, nós somos sarados. Cura física, cura da alma. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, né? E Jesus, quando ele estava para ir embora, ele falou, eu não vou vos deixar só, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu enviarei, eu rogarei ao Pai e vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e ele vos ensinará todo o caminho que vocês devem andar, e vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho ensinado, porque aqueles que estavam ali ouvindo ele, aprenderam do próprio Jesus, e eles deixaram escrito o que eles aprenderam do próprio Jesus, que é Deus na terra conosco. A coisa mais linda, mais poderosa do universo, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Ele é cheio de graça.
as coisas que nós não merecemos, o amor que nós não merecemos. E Ele é cheio de verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quem pode falar isso? Quem pode dar a regeneração ao homem? Quem pode dar a redenção ao homem? Quem pode dar a comunhão com Deus, o nosso Criador, para nós? Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus em Coríntios, capítulo 4 ou 5, se não me engano, que Deus estava com Cristo na cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava ali com Jesus, reconciliando com Ele mesmo o mundo. Ele é a reconciliação. Ele nos devolve o conhecimento do plano de Deus para nós. Nos ensina, nos enche do Espírito Santo para nós vencermos. E pela fé podemos herdar a eternidade. Porque Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos convencendo do pecado, dos erros que a gente vai cometendo, e a gente vai se arrependendo, e a gente vai buscando mudança. Senhor, eu errei, Senhor, me ajuda, Senhor, sem o Senhor eu não posso. Porque quando a gente se arrepende, a humildade toma conta de nós, nós começamos a ser humildes, e com os sofrimentos nós nos tornamos mansos. Nós precisamos ser mansos e humildes para podermos aprender a absolver as coisas de Deus e termos a mudança. E a gente vai mudando dia a dia. Cresceu, regrediu, caiu, Senhor. E Ele vem como um pai ensinando um filho a andar. Assim como um pai ensina o seu filho a caminhar, os primeiros passinhos, o filho consegue ficar em pé, dá 1, 2, 3 passinhos, né? Meio desconjuntado, meio molinho, e cai. O pai logo corre, levanta o filho, firma o filho para ele poder dar mais 3, 4 passinhos, ou um passinho. E assim o pai vai ensinando ele a andar. E ele vai crescendo, vai tomando conhecimento das coisas, do mundo, vai aprendendo a se cuidar das coisas. E assim a Bíblia compara aquele que está em Cristo com uma criança, nascer de novo. Quem pode te dar o novo nascimento? Quem poderá nos ensinar estas coisas? Então, pegue a sua Bíblia, leia, faça uma simples oração com o coração aberto. Deus, eu tenho ensinado, às vezes até ensinado muitas coisas, mas agora eu quero aprender de Ti. Me ensina. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu cheguei num ponto que eu falei, Deus, eu tentei com as minhas forças, eu tentei do meu jeito. Olha onde eu cheguei. Foi onde eu me humilhei e reconheci, Deus, eu preciso do Senhor. Olha onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei, olha como eu estou. Não me deixe morrer desta maneira. Então leia pelo menos o primeiro capítulo de Apocalipse. João recebeu aquelas revelações, ele pagou um alto preço na ilha de Pátimos. Ele recebeu as revelações apocalípticas. Ele viu. Deus levou ele no céu. Ele fala, eu, João, vi. E ele descreve Jesus no primeiro, logo no segundo capítulo. E é maravilhoso. Aí depois você pode pular lá para o 21 e 22, que são os 2 últimos capítulos da Bíblia. Porque durante Apocalipse, você vai ver o que aconteceu, o que tem acontecido e o que vai acontecer nesta terra. E lá
nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, 21 e 22, narra as coisas que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus. A nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, aonde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Deus quer te fazer um novo homem, uma nova mulher, para você herdar novas coisas, coisas duráveis, bens duráveis, coisas eternas. Amém? Que Deus enche o seu coração, que você aproveite esse tempo para estudar mais de Deus. Esquece os falsos profetas. Esquece os falsos ensinamentos. Há muita coisa linda, que maravilhoso, que escrito, mas não surge efeito, é vão. Não surge efeito nenhum, principalmente em se dizendo em coisa eterna, em alimento espiritual. Não. Pode jogar isso tudo fora, como Paulo nos ensinou. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ele era escriba, fariseu. Ele era um dos principais dos sacerdotes, um homem responsável pelos oráculos de Deus. Mas de tanta sabedoria, ele chegou a negar o Rei da Glória, ele negou Jesus e os seguidores de Jesus, ele negou e perseguiu o povo de Deus, ele estava matando, mandando prender, mandando matar os cristãos, até que ele teve um encontro com Jesus. Quando ele viu a luz, ele caiu por terra, se humilhou e falou: quem és, Senhor? E Jesus disse para ele: Paulo, na época é Saulo, 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 por que me persegues? Vamos parar de perseguir Jesus, os cristãos. Vamos parar de desmentir as coisas que vão realmente nos dar vida e vida com abundância. Só Jesus é a solução. Só Jesus pode te ensinar o caminho, a verdade e a vida e te levar de volta para o Pai, a glória eterna prometida nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Quão insondáveis seus juízos e seus decretos. Aleluia. Quão insondáveis os juízos e os decretos de Deus. O Espírito Santo quer te levar a sondar até mesmo as profundezas de Deus. Não perca tempo. Chega de perder tempo nessa terra. Sem Jesus, sem a palavra de Deus, nós estamos perdendo tempo nessa terra. Vamos fazer uma oração? Se você puder, fechar seu olho, mesmo com o olho aberto. Com a mente agora. Se você sentir no coração, ora com esse pobre pecador aqui, que tanto precisa de Jesus. Eu sou o principal dos pecadores, o menos digno de falar a palavra de Deus, mas Ele me chamou. Como Paulo disse, aleluia, como posso negar essa graça, essa tão grande graça, que alcançou um tão miserável pecador como eu, a ovelha negra da família. Senhor, meu Deus, eterno Pai,
Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo e que o Senhor vai fazer, Pai, por nós. Eu quero te louvar e te agradecer, ó Pai, por essas palavras. Eu quero te louvar e te agradecer, ó Pai, por cada ouvinte, Senhor. E te pedir encarecidamente, ó Pai, aquilo que arde no teu coração. O teu amor por essa pessoa, por mim e esta pessoa que está escutando agora, Senhor. Que teu Espírito Santo possa conseguir entrar. Que essa pessoa possa abrir a porta do coração dela e dizer: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu te desejo. Jesus, venha me ensinar, venha habitar comigo, venha me conduzir. Jesus, olha onde estou, onde cheguei. Me ajuda, por favor, Jesus. Se humilha diante de Deus e Ele te exaltará. A Bíblia fala: os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e no tempo certo Ele te exaltará. Amém? Fica com essas palavras. Um beijo no coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Muita alegria poder falar um pouquinho com vocês. Um grande abraço. Tudo de bom.